Como é que você tá vendo essa volta do Gabriel É muito entre os simples. relacionados? Ele recebe o salário do Flamengo, então ele tem que trabalhar no Flamengo. Ponto. Eles tiraram o jogador de 3 jogos para que o empresário dele, que tinha dado uma entrevista na televisão, no Sport TV, falando que em busca de outras oportunidades, então eles tiraram de 3 jogos, até para não atingir esse número de partidas e ver o que ia acontecer. A proposta que apareceu foi do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras não quer pagar ao Flamengo o que o Flamengo iria querer. O Flamengo também não vai querer dinheiro do Palmeiras, que não seria muito dinheiro. Ele não tem muito valor de mercado no momento que o contrato está na sua reta final. Foi aí que surgiu a história do Dudu, porque numa conversa entre os dirigentes falou-se sobre a possibilidade de colocar jogador na negociação, algum jogador do Palmeiras. Aí citaram o Dudu, a coisa não foi adiante, acabou e tal. O Gabriel, se for para o Palmeiras, só deve ir no ano que vem. Então faz o quê? Deixa ele ganhando sem trabalhar? Não, vai trabalhar. Jogar e treinar. Fica à disposição. Se o técnico achar que deve colocá-lo em campo em algum momento, coloca. Aí a decisão é do técnico. Para mim é muito simples isso. Ele está no lugar dele, que é um banco. O lugar dele há muito tempo. Desde o ano passado. Banco de reservas. Ele é um reserva do Flamengo. Merecidamente é um reserva. Ele não só é um reserva, como ele nem merece ser a primeira opção em determinadas circunstâncias, porque ele não joga nada há 20 meses. É um jogador que está na mídia muito mais pelo que ele fez, não pelo que ele faz. Pelos feitos dele no passado. E fala-se muito dele, enquanto isso, quem tem sustentado o ataque do Flamengo com uma fase excepcional é o Pedro, que no ano passado cometeu alguns equívocos e tal, até no episódio que ele foi agredido, antes de acontecer a agressão, ele cometeu um erro quando não quis aquecer, o que gerou o desentendimento dele com aquele que se tornaria o agressor alguns minutos depois, né, que foi o preparador físico do São Paulo. Mas dessa vez não, o Pedro não está criando problema nenhum, só para os adversários. Jogando e fazendo gol. É do Pedro que a gente tem que falar mais, sabe? Falar mais do Pedro, da sua forma, de um atacante nível Europa, atuando no futebol brasileiro e jogando muito bem. O Gabriel é um jogador que entrou numa decadência repentina e que tem que tentar se recuperar. Isso ele vai tentar em outro clube, não vai ser mais no Flamengo. Agora, se tivesse surgido uma proposta interessante, já teria saído. Dizem que o Palmeiras tem aí uma proposta de pré-contrato já entregue ao jogador, né? Se ele quiser assinar, assina. Se não quiser, espera. Aí é o problema dele com o Palmeiras. O Gabriel é cada vez mais um jogador de outro clube, não do Flamengo. Está ali cumprindo tabela, recebendo seu salário, tem direito, evidentemente, e tem que ficar a serviço do clube enquanto lá estiver. Você está disponível, não está machucado, tem que ser relacionado. Vai ficar aqui de folga? Não. Já deram ele três jogos para que fosse resolvida a situação. Não resolveram, relaciona. Aí é com o Tite. Quer colocar em campo, coloca. Não quer, não coloca. O técnico escolhe. Entendeu? E vamos em frente. Por isso que você nem cogitou o Gabriel como uma das opções hoje, né? Para começar. Não tem sentido. Por que ele jogaria? O que ele fez para merecer? Há 3 jogos nem relacionado. Atuações pífias, há muito tempo. Carteirada, como diz o André Rocha, vai jogar na carteirada? Não. Vai jogar se merecer. Não merece. Simples assim. Simples assim. Fala, Léo. E até dentro disso que o Mauro falou, nessa questão de ser relacionado, já pontuei essa questão que às vezes o atleta, quando dentro de campo não consegue render, né, ele fica até vindo do banco, né, ele não consegue ter o impacto que dele se espera, ele fica com medo até de ser relacionado. E aí eu queria saber até sobre essa questão que o Mauro levantou, né, que ele realmente não vem sendo relacionado por conta, de repente, de ser negociado. Com o futebol que ele vem jogando, deixando de jogar, Mauro, você relacionaria? Faz falta numa relação de 25 jogadores, né? Você não ter ali a presença do Gabigol para tentar mudar uma partida? Ou não faz a menor diferença relacioná-lo? Né? Você poderia colocar um outro atleta que poderia agregar muito mais dentro de um jogo, né, difícil que será esse contra o Fortaleza? Ele não consegue decidir nada há muito tempo, né, Léo? Ele não muda jogo há muito tempo. Mas aí, assim, acho que ele tem que estar à disposição, né? Ele não pode ficar de folga. Aí é muito fácil. Não joga nada, ganha o salário em dia e fica de folga. Não, vai trabalhar. Concentra com todo mundo e vai para o jogo. Se o técnico achar que ele não deve ficar no banco, o dispensa horas antes da partida e vai para casa dele. Tudo bem, mas tem que concentrar, treinar como todo mundo. E vamos em frente. Eu acho que é isso. A situação do Gabriel, ela é essa. Por culpa dele. É dele a responsabilidade. Foi ele que criou isso. E os dirigentes ainda foram até muito bonzinhos quando ofereceram a ele 50% de aumento e 1 ano de contrato. Eu, no máximo, pela sua história no Flamengo, se eu fosse dirigente, se eu fosse oferecer alguma coisa, no máximo, com muita boa vontade, eu faria o seguinte: olha, você mostraria o scout dele, esse aqui é o seu desempenho. Nos últimos 20 meses, olha o que você fez. Você não jogou nada, cara. Quer ver os seus números anteriores? Vamos pegar os anteriores? Vamos comparar com as outras temporadas? Vai ser um gráfico assim, descendo assim, uma queda livre.
Então eu não tenho nenhum motivo para pegar o dinheiro do Flamengo e aumentar o teu salário. Não tenho. Já tive motivo para isso. Quando eu fui lá e paguei 17 milhões de euros, 16, 17 milhões, para tirá-lo da Inter. Né? Agora não tenho mais. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do Flamengo. Eu sou o dirigente. Então eu tenho eu tenho que pensar no clube. E não tem motivo para aumentar seu salário. Mas em respeito à sua história no clube, eu te dou uma prorrogação de 1 ano de contrato, igualzinho a esse contrato. Se tiver aí aumento de inflação e tal, a gente vai dar, normal, mas aumento real eu não vou te dar, porque você não fez por merecer, como qualquer trabalhador. E você tem 1 ano para provar que você merece mais. Se você atingir determinadas metas, que a gente pode aqui combinar em comum acordo, você vai ter uma prorrogação automática e um aumento automático. Mas tem que atingir as metas. Vão ser metas altas. Porque para você ganhar tão bem, você tem que atingir metas altas, não metas baixinhas. Não é entrar em campo 20 vezes. É entrar em campo, sei lá, 70% dos jogos, fazer não sei quantos gols, dar assistência, ter conteúdo mesmo. Ah, não, isso não quero. Então, muito obrigado, tchau. Mas oferecer ele 50% de aumento, gente. Ele ia virar o salário mais alto do Brasil, ou um dos mais altos do Brasil, sem merecer, porque não está jogando nada há 20 meses. Você não acha que essas metas, talvez, Mauro, poderiam... Sei lá, o Gabriel poderia tumultuar o ambiente, porque eu tenho que as metas para bater e não estou sendo escalado, estou no banco, estou na reserva. Mas a dele, ele que treine para jogar. Esse é o problema dele. Eu tô dizendo assim, eu não ofereceria nada. No máximo, se eu tivesse, se eu baixasse um caboclo bonzinho em mim aqui, opa, agora eu vou ser o cara legal. Eu iria lá e faria isso. No máximo isso. Dá ainda 50% de aumento. Isso não tem cabimento. Eu penso assim, quando o Bruno Henrique, por exemplo, chegou ao Flamengo, ele não era um dos maiores salários. Ele nem custou muito caro, né, em relação a outros jogadores. Sim. Ele fez uma temporada em 19 estupenda. Sensacional. Resultado, o que aconteceu com o Bruno Henrique? Teve um aumento significativo, passou a ser um dos mais bem pagos e a multa dele foi lá em cima também. Tanto que houve um momento que os jornalistas em Portugal, alguns deles até falaram comigo, não, o Benfica vai contratar o Bruno Henrique. Ah, vai pagar, são só 12 milhões de euros. Eu falei, não, bonitão, são 70 milhões de euros. Não, são 12 milhões, não, você está enganado, são 70 milhões. Os caras já renovaram o contrato e aumentaram a multa. Com 12 milhões você não vai levar ninguém, leva nem o penteado do Bruno Henrique você vai levar. E não levaram, e nem vieram, porque quando eles foram ver o valor, eles estavam com a informação desatualizada, talvez até do Jorge Jesus, que sabia mais ou menos quanto era, que estava lá, mas ele já tinha aumentado o salário dele. E não foi embora, nem vieram atrás, porque não ia pagar esse valor por ele. O Flamengo se protegeu corretamente para não perder o seu jogador. Então, eu acho válido. O Bruno Henrique recebeu aquele aumento, ele merecia, que ele jogou em 2019, ele virou um dos jogadores. Então, do campo, ele se colocou, para usar uma expressão que ele gosta, né, no patamar dos principais jogadores, que ele não era quando chegou. Ele conquistou isso. O Gabriel é o contrário, ele perdeu esse status no campo. Então, assim, eu não ofereceria nada. Eu acho que assim, ele se pagou, foi bom para ele, foi bom para o Flamengo, mas acho que é um ciclo encerrado. Ah, e se ele jogar bem em outro clube? Aí eu vou usar até uma metáfora que o colega lá do SBT, o Vene Casagrande, usou outro dia. Se você termina um relacionamento, você fica pensando o que a outra pessoa está fazendo e você toca a tua vida. Você fica a vida inteira pensando? O cara separou da mulher, a mulher separou do marido, namorada, sei lá, vai ficar a vida inteira pensando, onde que tá? Tá fazendo o quê? Viver. Cara, não vai viver, não você vai vive a sua vida inteira. A outra pessoa vive a vida dela. O Gabigol for feliz no Palmeiras, sorte do Palmeiras, do Gabriel. Se ele for mal lá, problema do Palmeiras, vai pagar um salário altíssimo, né? E as contas, assim, o Gabriel, pelo que ele iria ganhar, ou pretendia ganhar, se você pegar isso aí, colocar 13º, os encargos, e colocar 4 anos de contrato, isso é uma brincadeira de 21, 22 milhões de euros. Não é pouco dinheiro, não. É caro. Esse papo de o jogador não é de graça. O cara sempre quer luvas e tal. É caro também. Claro, fica mais caro ainda se você pagar um alto salário e tiver que pagar uma multa rescisória. Sem a multa rescisória fica um valor menor. Mas não é barato. É caro. É bem caro. Então, se o Palmeiras quer se aventurar a fazer um contrato longo com ele, boa sorte para o Palmeiras. O Flamengo não tem motivo, até porque ele teve um desgaste que ele criou. Ele criou. Ele era um ídolo incontestável da torcida. Qual o rubro-negro que não gostava do Gabriel? Podia ter uns gostarem mais, outros gostarem menos, todos gostavam dele. E, de repente, o cara conseguiu mudar isso tudo, cara. E no próprio Palmeiras, não se enganem, ele vai ter dificuldade se ele não brilhar intensamente. Tem que chegar com o pé na porta, fazendo gol, jogando. Se ele jogar mal, fracassar, não vai faltar quem lembre. Esse cara flertou com a torcida do Corinthians, elogiou a torcida dos Gambás, que é assim que eles vão chamar, né? O torcedor Palmeiras. Ele é gambá também, vestiu a camisa, e vestiu na casa dele porque quis. Ele jogava em outro clube e vestiu a camisa do Corinthians. Esse cara é corintiano. É isso que eu vou dizer.
Até porque o torcedor espera sempre a melhor versão do jogador, né? Mesmo que ele não esteja no momento, espera aquele Gabriel 2019, 20 anos lá. Lógico, porque muitos não veem o jogo do Flamengo, vê o jogo do Palmeiras. O cara é palmeirense, fica vendo o jogo do Flamengo. Não vê um ou outro. Então não tem ideia da fase dele, que é um negócio inexplicável. A fase do Gabriel é um negócio inexplicável. Eu falo com alguns colegas aqui, falo, gente, não estamos falando do jogador numa fase ruim, que perde o cara que não consegue dar uma sequência a uma jogada, ele não consegue fazer mais nada. É impressionante, eu não consigo entender. Se é um ocaso precoce, o que ocorre com ele? Ah, mas motivado. Pô, mas ele voltou das férias, treinou. Não é questão de motivação, não. Eu acho meio pueril essa coisa. Não, se o jogador quiser, não é assim. Não é assim. Por exemplo, o Lucas Lima quiser, ele volta a jogar? Cadê o Lucas Lima? Era um dos meias mais valorizados do futebol brasileiro. Lembra do Keirson? Sim. Sumiu, cara. O garoto era bom, foi pro Barcelona, sumiu. Lucas Lima, Luan. Ah, se o Luan quiser... Você acha que ele não quis em nenhum momento jogar no Corinthians? Não consegue. Cada um, por suas razões, não consegue. Cada um tem os seus os motivos pelos quais não consegue jogar. Né? Mas não é só eu quero, eu faço. Ah, com um técnico tal. Cara, o Abel é um ótimo treinador. Mas o Tabata, que chegou por 6 milhões e meio de euros, não jogou com ele, foi para o Catar. O Atuesta, que era a grande observação de mercado do Palmeiras, não pegou na bola no Palmeiras. E o Arthur, que o Palmeiras já comprou do Red Bull Bragantino, que teve uma pequena fase boa, depois caiu, foi para a reserva, já foi para o futebol russo. Não jogou com o Abel Ferreira. Não existe técnico que faz todo mundo jogar bem. Ah, com técnico e tal. Não, depende. Depende. Eu sempre gosto de lembrar que o Ibrahimovic foi jogar no Barcelona. Ele era um dos maiores atacantes do mundo e não casou ali, não combinou com o Guardiola, com os conceitos que tinha lá o Barcelona do Messi na época. Dentro e fora de campo. O Ibrahimovic foi embora, foi fazer gol em outros lugares, do Milan, sei lá mais aonde, PSG, foi para outros clubes. Mas no Barcelona não deu certo. Quando se falou, pô, o Barcelona, com aquele timaço, contratou o maior centroavante do mundo, nossa, vai ser uma coisa insuperável, insuportável para os adversários. Não foi. Ah, porque o Guardiola faz todo mundo jogar? Não faz. Depende do jogador. E tem jogador que, de repente, fira o fio. O Cancelo viveu a melhor fase da carreira dele com o Guardiola jogando do outro lado. De um lado para o outro. Um determinado momento teve algum problema lá interno, o Guardiola botou ele para fora. Agora está voltando, mas não deve ficar no elenco, a não ser que façam as pazes. Então, nem todo mundo, não é o Abel Ferreira, nenhum técnico do planeta Terra tem esse toque de Midas que faz todo jogador jogar com ela. Comigo ele joga. O Renato Gaúcho fala essas coisas. Vai ver o Grêmio. Joga o quê? Perdeu ontem mais uma. Está lá no rebaixamento. Isso é conversa fiada, gente. O elenco do Grêmio, que foi rebaixado em 2021, quem montou? Foi o Renato Portaluppi. Aí foi demitido, foi parar no Flamengo, e o Grêmio se afundou com outros técnicos, com o elenco que ele montou. Aí alguém fala, não, com o Renato não cairia. Com base em que você fala isso? Está lá na zona de rebaixamento. Isso é conversa fiada. Então, o Abel é um ótimo técnico, faz um grande trabalho no Palmeiras, mas não há como você ter certeza. O Palmeiras está entrando também numa aventura. É um risco. Se der certo, vai ser sensacional. Mas se der errado, vai ficar 4 anos pagando um jogador caro. E tem outra coisa. No elenco, como é que o elenco recebe o jogador que vem de um rival? O Flamengo é um rival do Palmeiras, obviamente, né? E que duelou várias vezes contra esse grupo de jogadores em jogos importantes. E, de repente, esse cara chega ganhando mais que a maioria. Como é que isso é recebido? Né? O que pensa assim? O que pode pensar? Tá? Assim, um Rafael Veiga. Pô, já fiz gol em final de Libertadores, gols decisivos, marquei vários gols do Flamengo contra o Gabriel. Quando o cara vai chegar aqui, tem um maior salário, o que pensa o jogador? Tem direito de pensar, não tem de refletir sobre isso. Tem uma série de... Agora, o Palmeiras quer fazer. O problema do Palmeiras. O Flamengo está agindo corretamente. Entendeu? Se o cara vai jogar bem ou depois ou não vai, paciência. O Flamengo não pode ficar apegado a vida inteira. O Everton Ribeiro foi embora. E aí, tá lá vivendo a vida dele no Bahia. Jogou contra o Flamengo, morreu alguém? Não, tá tudo certo, jogou ali, foi até muito homenageado e tal, aquela coisa. Então acabou, beleza. Segue a vida dele lá, o Totói, a família dele, bonitinho e tal. Tá todo mundo lá, legal, maneiro. Foi pra Bahia. Sabe por que ele foi pra Bahia? Ele recebeu uma proposta salarial melhor que a do Flamengo, muito melhor, por 3 anos de contrato. Aí o Flamengo tinha que cobrir essa proposta para ele ser reserva do De La Cruz. Gente, é isso que é futebol profissional que as pessoas querem? Para o Bahia, o Everton Ribeiro valia esse investimento. Para o Flamengo já não fazia mais sentido. Cada clube é um clube. É o seu momento. Então tem que saber desapegar. Eu acho que finalmente eles estão desapegando. Se vai dar certo o Gabriel em outro clube, seja o Palmeiras ou outro, é problema do Gabriel e desse clube, não é problema do Flamengo. E o Flamengo vai contratar jogadores. E repito o que eu falei no começo. O torcedor do Flamengo tem que pensar o seguinte: o que vai acontecer com o Gabriel, não sei. Uma coisa eu tenho certeza: o Flamengo tem o melhor centroavante da América do Sul.
Então, até falando nisso, né? Não é o Gabriel.